Bom, falar sobre estudar na véspera da prova. Será que funciona? Né? Ou você que é pai, você pode ajudar o seu filho nessa hora? Como é que você pode ajudar o seu filho ou sua filha nessa hora? Para garantir a maior quantidade de nota possível. E aí, estão animados? Se seu filho tem algum tipo de deixa a pessoa em cima da hora, ou se ele tem algum tipo de dificuldade, coloca as dificuldades aqui nos comentários para eu saber. Você, pai ou mãe, ou você que é aluno, né? O que vocês podem fazer é um teste, né? Sugere para o seu filho experimentar estudar uma semana antes da prova, para ele ver se muda o resultado, né? Então, não fala para ele, não fica falando estuda, estuda, estuda. Faz um teste, vamos fazer um teste, né? Só um pouquinho, não dói, né? Então, estuda para uma prova uma semana antes, vamos ver se o seu resultado melhora. E aí, muito provavelmente o resultado dele vai melhorar. E ele vai ver que isso funciona. E aí cabe a ele decidir se vai usar isso ou não a favor dele, né? Essa parte de obrigar na educação às vezes gera muito atrito e gera justamente o efeito oposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não dá pra falar que a gente não pode obrigar, mas é uma coisa que a gente tem que medir bem como que a gente vai fazer isso, né? Quais são os motivos por que um aluno não estuda antes da prova? Bom, primeiro porque ele acha que funciona estudar na véspera, né? Normalmente pode até ter algum resultado, né? Normalmente tem resultado, você vai lá e tem uma nota na prova. Mas depois, o que acontece? Essa informação ela não fica para o longo prazo, né? E quando você transforma uma memória em memória de longo prazo, né, isso é uma informação que serve para a sua vida. Então, se o aluno... Bom, primeiro ele acha que funciona estar na véspera. Segundo, né, às vezes se o aluno está muito desmotivado, não estuda nada e tal, né, ele pode acreditar que ele não é capaz de estudar, ou ele não é capaz de ir bem naquela matéria. Isso faz com que ele fique desmotivado, né? Ele está desmotivado, isso é meio que um ciclo vicioso, né? Se retroalimenta. Bom, ele pode ter alguma dificuldade. Às vezes ele teve alguma matéria lá atrás que por algum motivo ele não pegou, seja, às vezes, doença na família ou mudança de colégio. Isso tudo pode fazer com que ele não aprendeu alguma matéria, e aí quando ele foi ver a próxima, falta aquele pedaço, que era a matéria que ele está tendo na prova, né? Então, em matemática, isso é muito comum, né? Às vezes, fração, potenciação, pessoal de faculdade, assim, tem problema com potenciação, gente. Eu falo mais de exatas porque é a matéria que eu dou aula de matemática e física. Mas a gente pode extrapolar isso para todas as outras matérias, né? E, consequentemente, um aluno que não estuda ou começa a estudar antes da prova, ele tem um resultado que não é o melhor resultado possível. E isso pode gerar baixa autoestima. A gente tem casos de alunos, por exemplo, um aluno estudou num colégio bilíngue, esses colégios de estudar fora que preparam um aluno para estudar fora do país. Né? É um outro conteúdo completamente diferente do conteúdo que a gente dá aqui no colégio nacional, vamos dizer assim, né? E aí o aluno, de repente, muda, chega no colegial, o pai resolveu mudar ele ou ela para um colégio que aprova no vestibular. Deu um pau danado, assim, porque tem conteúdos que nos Estados Unidos ou no Canadá, enfim, na Inglaterra, são dados no colegial, que aqui no Brasil são dados no ensino fundamental. Né? Esse aluno muda de colégio e, de repente, tá sem chão ali, porque ele não tem a base. Né? E aí ele olha os amigos estudando e fala, cara, puta, sou burro, né? Porque todo mundo sabe, eu não. Ele não consegue entender que essa simples mudança de colégio fez isso. Ou às vezes uma pessoa doente na família, né? Ou sua mãe fica doente, ou alguém que você gosta muito fica doente, você não consegue. O fator emocional influencia muito na educação. Então você não consegue prestar atenção, né, na sala de aula da mesma forma. E não é culpa do professor. Você pode ter o melhor professor do mundo, cara. Pode ter, sei lá, o Brad Pitt dando aula lá, o cara que chama atenção. Você pode ter o Batman dando aula lá, que o aluno não vai prestar atenção se ele tá com um problema muito sério na família dele, ou emocionalmente falando. Né? Então não é uma questão da escola. Tem gente que pergunta aqui pra gente se vocês são melhores que os professores da escola. Não, a gente não é melhor que o professor da escola, a gente só dá aula de um jeito diferente, né? Eu consigo sentar na frente de um aluno, 1 a 1, e explicar para ele e conseguir entender o que está acontecendo com você, né? Identificar onde é que está o real problema, porque a nota é só onde aparece o problema. Né? Quando você tem esse problema na escola, o que acontece? O aluno, ele pode achar que é burro, e depois o que acontece? Ele fica sujeito a outras pessoas ensinarem ele, outras pessoas ajudarem ele, né, para que ele fica preso.
Ele fica preso e não consegue ir para frente sozinho. A gente perde um pouco da liberdade, né? Esse aluno perde a liberdade. E a nossa missão aqui é dar mais liberdade, mostrar para os alunos que eles são capazes, que eles conseguem atingir, que eles podem atingir o resultado que eles quiserem. Fazer uma prova é só fazer uma prova, né? Que é só você estudar para ela. E eu vou falar sobre técnicas de prova já já, né? E que ele superando aquela fase, ele consegue depois ir para frente, né? Então ele aprendendo a fração, a potenciação que estava travando ele, cara, tudo fica mais fácil, né? Parece que as coisas fluem. Bom, sobre as técnicas de prova, como estudar em cima da hora. Bom, quando a gente está dando aula particular, o que funciona muito quando o aluno é muito agitado, né? Bom, primeiro tem que ver se ele não está tomando muito café, porque pode parecer que não, tem gente que acha que não, mas eu garanto que influencia muito na atenção, né? Num momento aumenta a atenção, mas depois prejudica. Então, se ele não está tomando muito café, se ele está dormindo direito, porque a falta de sono gera ansiedade e gera com que o aluno não consiga prestar atenção depois ao longo do dia. Então, o sono é um dos fatores principais que mais prejudicam os alunos hoje em dia. Bom, e se o aluno está muito agitado ali no momento, você precisa estudar agora, cara, para e faz 3 respirações fundas. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Técnica de relaxamento básica, sim, né? Alguns alunos até a gente pode indicar meditação. Tem alguns aplicativos muito legais, eu mesmo uso bastante, eu particularmente gosto, né? Mas funciona muito. Quando a gente faz essas 3 respirações profundas para os alunos, eles dão uma acalmada. E do mesmo jeito, se o aluno às vezes está muito paradão na aula, não está ali muito afim, exercício físico. A gente levanta, faz polichinelo, né? A gente levanta, dá uns pulinhos, aquilo oxigena o cérebro e deixa a pessoa mais ligada, mais atenta para o que está acontecendo. Circula toda aquela energia. O que acontece que os alunos deixam para estudar em cima da prova, né? Como é que você, pai ou mãe, pode evitar que seu filho deixe para estudar em cima da prova? Como eu falei no começo, você pode mostrar para ele os benefícios de estudar antes da prova, ou fazer um teste com ele. Vamos estudar para essa prova uma semana antes e ver como ele se sai. Ou aí, a gente está indo para o segundo semestre, o bicho está começando a pegar. Então, às vezes é hora de procurar uma ajuda. E aí, bom, a PIV educacional pode ajudar, lógico, né? Temos vários professores incríveis aqui. Tem vários professores muito bons aqui. E tem outros professores, às vezes a gente não consegue atender toda a demanda, gente. E eu não tenho problema nenhum em indicar outro professor, parceiro que eu conheço o trabalho e respeito, né? Então, né, gente, liga pra gente aqui, ou às vezes a gente tem um texto no nosso blog falando sobre como achar um professor particular também, bom, e o texto tá bem legal. Então, se você não é de São Paulo, tá assistindo aqui, tem um texto no nosso blog explicando o que você tem que procurar num professor para achar. E, lógico, os problemas podem ser muito mais profundos. A gente pode ser o caso de procurar um psicólogo. A gente nunca sabe, é muito difícil a gente generalizar tudo. Bom, o pai primeiro pode mostrar para o filho quão importante é estudar nessas provas e fazer um teste. A gente pode falar sobre os motivos, tem que entender muito bem quais são os motivos por que ele não está estudando, porque cada motivo tem uma solução diferente. E deixa eu ver. A gente tem uma consequência na autoestima dele, a gente tem uma perda de liberdade do aluno também, quando ele fica sujeito a outras pessoas. O que acontece? Quando o professor de sala de aula fala, né, ou a mãe fala, o aluno acha que é besteira, né? Então eu sugiro fazer um desafio com os alunos, de tentar fazer com que eles estudem pelo menos uma semana antes, né? Eu acho que isso funciona muito bem. Então faz uma brincadeira, faz um jogo, coloca uma premiação. Tem gente que é a favor ou contra a premiação, né? Não sei que linha que você segue, mas a premiação pode ser, gente, uma borracha, algo que eu gosto de dar prêmios que vão ajudar eles a melhorarem mais. Então eu gosto de dar prêmio, eu aposto com eles borracha, dessas borrachas boas, né? Porque assim a prova também fica mais limpa. As metodologias ativas, elas já ajudam muito na sala de aula, né? Então o aluno já é mais ativo, né, nesse modelo. Bom, os pais, o que os pais podem fazer para interagir com os filhos antes das provas? Bom, primeiro que eu recomendo muito, quando o pai chega aqui para falar com a gente, eu já falo, você foi conversar com a escola? Porque a escola é o melhor lugar para dar as orientações, a escola está o tempo inteiro com o seu filho. Então, tem uma boa relação com a escola, tem uma boa relação com o coordenador do curso, tem uma boa relação com os professores.
né? Eu sei que é difícil, gente, em São Paulo, enfim, o tempo está muito corrido, mas é importante você ir nas reuniões que o colégio convida, nos eventos que o colégio convida. Os colégios hoje têm feito vários eventos com especialistas, palestrantes. Eu já fui em alguns colégios que chamaram outras pessoas super legais para falar. Então são eventos pensados nos pais, né? Então tem uma boa relação com a escola. E aí o que vai acontecer? Você vai saber quando tem semana de prova, você vai saber. Normalmente os colégios divulgam os calendários logo no começo do ano, quando vai ser a semana de provas. Eles não divulgam quais provas exatamente, né? Mas eles falam quando vai ser a semana de provas. Já anota no seu celular lá, deixa um lembrete na agenda 3 semanas antes. Fala, pô, filhão, e aí, como é que tá o colégio? As matérias, né? Uma pergunta que é muito legal de fazer é, filho, o que você vai me ensinar hoje? Ou o que você aprendeu hoje na escola? Porque isso faz com que ele relembre aquela... Lembra que eu falei da neurociência, de relembrar várias vezes? Né? Toda vez que ele relembra, aquilo é importante. Então, você pergunta, o que você aprendeu hoje? Você já ajuda o seu filho a lembrar o que... Fazer com que aquela memória fique de mais longo prazo, né? Compartilha, gente. Compartilha com todo mundo aí, por favor. Compartilha no Facebook agora. Compartilha nos grupos de mães. E que isso vai ajudar mais pessoas a ficarem sabendo aqui dessas dicas que eu espero que ajudem de verdade, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo.